Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar podendo realizar esse estudo. É importante que a gente lembre que no momento que nós estamos ausente fisicamente ao centro, a casa, que nós nos aproveitamos desse movimento, desse momento, para nos envolver espiritualmente, acalmar realmente a nossa mente, o nosso espírito, e que a gente possa estar ligados em pensamentos, em boas vibrações, de fato, entregues ao estudo, a reflexões, para que possa nos mudar, que eu acho que a grande questão, reflexão a respeito do Evangelho, dos estudos, é que a gente possa encontrar ali conforto, equilíbrio, amparo. Então, nesse momento, é o que a gente mais precisa, é justamente esse conforto, esse equilíbrio. E então nós vamos dar sequência ao estudo. Lembrando que nós estamos falando do livro Caminho, Verdade e Vida, e nós estamos no capítulo 13. Primeiramente eu vou pedir para que a gente feche os olhos, leve o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo mais uma vez a oportunidade, que os bons amigos nos envolvam, nos proteja, nos ampare, nos ilumine, que nós possamos elevar o nosso coração a todos aqueles que necessitam de um carinho, de um amparo, sentindo a presença do nosso mentor, nos conectando diretamente, recebendo todas as suas intuições, toda a sua energia. Que assim seja, Senhor. Então, como eu falei, a gente vai estar continuando o capítulo 13 do livro Caminho, Verdade e Vida. E esse capítulo é bem interessante, eu acho que bem provocativo, A reflexão, ela dá para ir para várias vertentes e a gente vai procurar fazer de uma forma, mas como eu sempre peço, que vocês possam ler em casa e também fazer as suas análises, também aprofundar junto ao texto, porque em cima de uma frase, em cima de um parágrafo, a gente consegue ter várias outras ideias, interpretações, e todas elas são válidas, todas elas nos levam a uma conscientização maior, a um aprendizado maior. Então, o título é "Que é a carne?" E aí Paulo vem falando: se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Só essa frase já de Paulo, ela remete realmente a parar e pensar. Vivemos como espírito? Andamos como espírito? Nós, espíritas, que acreditamos na vida após a morte, a morte do corpo físico, ou seja, somos espíritos, mas estamos entendendo de fato o que essa religião traz para nós de comprometimento, de amadurecimento, de consolo, de amor, quando nós vivenciamos o fato de sermos espíritos, quando nós andamos de fato como espírito que nós somos e que estamos na terra de passagem, simplesmente emprestando um corpo para nos locomover, para nos mover,
para trabalhar, para fazer as tarefas materiais que nos cabem, mas que somos espírito. Essa reflexão para nós espíritas, ela é muito válida, eu acho que ela é muito forte, porque quanto mais nós nos aprofundamos nos livros, na codificação, e entendermos de fato como espírito, nós realmente estaremos começando uma caminhada diferente, né? Começando uma caminhada com outro olhar, com outra perspectiva, com outro foco, e entendendo que realmente o mais valioso de tudo são essas experiências que a gente carrega junto com o nosso espírito que nós somos. E aí Emmanuel diz assim: quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresenta-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Ou seja, muitas das vezes nós nos queixamos da vida que nós temos, da vida que nós levamos, do jeito que nós estamos vivendo. Mas a pergunta é: queixar para quem? Queixar por quê? Já que nós, como espírito que nós somos, como reencarnacionista que nós somos, nós elaboramos essa encarnação. Se nós estamos hoje passando por essa situação, são nós mesmos que pedimos, nós mesmos que planejamos, nós mesmos que fizemos ali um acordo para que a gente pudesse vir nessa família, passar por essas dificuldades, por essas provas. Então, queixar do quê? Sendo que tudo que nos é dado é para o nosso aprendizado, é para o nosso amadurecimento, é para o nosso crescimento. E quando as coisas vêm na carne, e aí a gente já pode começar a falar um pouquinho dessa palavra carne, é porque na carne, encarnado, nós sentimos, né? Nós tem ali um peso, entre aspas, material para nos tocar, para nos afligir, né? E essa carne justamente que nós estamos falando aí é o que vai nos trabalhar para um crescimento, para um amadurecimento. Então, quando eu conseguir suportar essas exigências da carne, essas dificuldades que a matéria me traz, eu vou começar a viver como espírito que verdadeiramente eu sou, e eu vou transcender essas dificuldades, e eu vou estar muito mais resignado em relação a essas coisas, e espiritualmente eu vou estar dando um passo, e espiritualmente eu vou estar crescendo e evoluindo. Então, quando nós pensarmos nessa carne, né, é nesse lado materialista, nesse lado que faz com que nós, entre aspas, sofremos, mas, volto a repetir, é um sofrimento que nós mesmos admitimos, é um sofrimento que, na verdade, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. Então, é importante que, em todos os aspectos, nós pensamos, é para um bem maior. Pode ser que hoje, encarnado, eu não me recorde muito bem das escolhas que fiz, das provas que escolhi, mas tenha certeza que é para o nosso bem e é para a nossa evolução. E aí Emmanuel continua: é verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concepções da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o simbolismo para tornar mais acessível as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana,
é fraca. Então a gente vai lembrar muito bem, né, a passagem de Jesus, quando diz, né, que o espírito é forte, mas a carne é fraca, né? A carne é justamente essa questão da humanidade, né? Então, quando nós estamos na erraticidade, como espírito, nós conseguimos ter uma amplitude maior, um desejo maior, uma vontade maior de estar realizando as coisas, de estar procurando progredir, corrigir, melhorar. Porém, quando nós fazemos as escolhas e encarnamos, sentimos esse peso, entre aspas, da carne, né, da questão realmente de estarmos encarnados, e aí vem as dificuldades, e aí vem justamente as barreiras, os medos, né, os entraves, que muitas vezes faz com que realmente nós falhamos, né, em alguns pontos que a gente veio para corrigir, em alguns pontos que a gente veio para amadurecer, porque nos deixamos levar pelo medo, pelo temor da carne, né? Pelo que realmente nós humanos sentimos, né? As perdas materiais, né? As perdas físicas, né? O momento dolorido ali. Então, se você parar para analisar, né, quantas dificuldades os discípulos passaram, e passaram na carne verdadeiramente, sendo apedrejados, sendo perseguidos, sendo torturados, sendo preso. Então nós estamos falando literalmente da carne, né? Quanto sofrimento ali na carne eles passaram, chicoteados, mas existe um propósito espiritual, existe uma entrega espiritual muito maior que a carne. E é por isso que eles transcenderam, porque souberam passar pelas provas da carne, pelas provas materiais, ali, pelas dificuldades momentâneas, para alcançar um estágio evolutivo espiritual. Muitas das vezes nós queremos esse estágio evolutivo espiritual elevado de um Pedro, de um Paulo, de um Tiago, porém estamos aceitando as dificuldades da carne? Aí é que vem a questão, o quanto nós estamos hoje dispostos a suportar na carne essas dificuldades para amanhã ou depois estarmos um pouquinho mais elevados, e nem de longe se comparar a Paulo, né? Um pouquinho mais elevados em relação à nossa condição hoje. Para isso é necessário que nós saibamos suportar os pesos que nos cabe hoje para poder fazer uma colheita melhor amanhã. Para isso é necessário que nós nos elevemos espiritualmente hoje, para que nós possamos realmente buscar, almejar algo, né, maior, grandioso amanhã. Sabendo que as encarnações também elas são justamente para esse amadurecimento, para essa evolução, né? O que é 60, 90 anos encarnados para a eternidade? Então, é uma página realmente do livro que nós escrevemos como espírito, né? Então, é que a gente dá muito valor ao fato de estarmos encarnados e quantos anos estamos aqui e quantos anos nós vamos permanecer aqui. Mas a questão não é a gente medir o tempo dessa maneira, né? Se apegando à materialidade, né? Eu tenho que viver 90, 100 anos para cumprir uma boa existência. Será? Será que se eu viver 20, 30, 40 anos bem vividos, não vai me dar uma condição espiritual muito maior do que aquele que viveu 90, 100 anos? Depende não do tempo exatamente, mas sim das obras que nós estamos realizando. E será que nós estamos realizando de fato obras pensando no espiritual, pensando realmente na vivência maior do espírito que nós somos?
E aí é interessante a gente parar, refletir o quanto eu estou espiritualmente envolvido ou o quanto eu estou materialmente envolvido com as coisas. Aí ele prossegue: entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluido condensado? Naturalmente, esses fluidos, em seu reunido, obedecem ao imperativo da exigência terrestre, no que designa por leis de hereditariedade, mas esse conjunto é passivo e não determinado por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro do qual o espírito é dirigente, habitação essa que tornará as características boas ou más do seu possuidor. Ou seja, o que é a carne? A carne seria um reflexo de nós, espírito. O quanto nós, espírito, estamos bem envolvidos, refletindo bondade, refletindo amor, refletindo caridade, o quanto nós, espíritos, estamos opacos, refletindo ali dor, raiva, amargura, e tudo esse reflexo se condensa na carne e faz com que a nossa matéria venha defeituosa, para que muitas das vezes nós encarnamos já com alguma certa limitação. Por quê? Porque temos algo a pagar de dívidas anteriores, né? Então, que corpo é esse? Que carne é essa? Essa é a carne, é o corpo que eu necessito nessa encarnação para o meu progresso, para a minha evolução. E nós intelectualmente entendemos isso, né? Quando nós vemos a respeito da reencarnação e de provas e expiação, nós passamos por essa leitura de Kardec e compreendemos muito bem. Está passando por isso, se não foi feito nesta encarnação, é porque fez numa encarnação anterior, que veio para provar ou expiar determinada situação. Mas quando nós estamos passando efetivamente pela situação, nós ficamos ali meio chateado. Mas somos nós, espíritos, que habitamos nesse corpo, é que caracterizamos esse corpo com as nossas boas ou más vibrações. É como Emmanuel fala: nós caracterizamos boas ou más aquilo que nós possuímos. E aí entra um outro lado fantástico, que é o livre-arbítrio, que nos dá a condição de nós procurarmos mudar esse campo vibratório. Então eu posso transformar, eu posso modificar a respeito das minhas boas intenções, a respeito dos meus bons pensamentos, a respeito das minhas boas obras, limpando, purificando esse meu espírito, e isso vai afetando no meu corpo físico, no meu corpo fluídico, afetando ao meu corpo. E isso é o que a gente, espírito, precisa entender mais, trabalhar mais e procurar praticar efetivamente. Nós temos que trabalhar esses bons pensamentos, essas boas vibrações, pensando nisso, pensando em cada vez mais crescer como espírito e como espírito modificar todo o padrão vibratório. A gente é capaz de mudar o nosso padrão vibratório, então nós temos que procurar realizar isso. Se nós verdadeiramente só falarmos, mas não fizermos, nós estamos ali somente na literatura. Nós temos que procurar colocar essa literatura toda que nós lemos, da codificação, na prática verdadeiramente. É possível realizar isso? É possível mudar, plasmar bons pensamentos, criar boas sintonias, vibrações, trazer os bons espíritos para junto de nós, elevando o nosso pensamento? Então faça. Não espere realmente que a espiritualidade venha te acolher de bandeja,
e que você não tenha que fazer esforço nenhum para isso. É necessário que nós busquemos de fato realmente colocar aquilo que está na literatura em atuação na nossa vida. E isso é vibração. E essa vibração e esses bons pensamentos, eles vão refletir no nosso corpo, vão refletir no nosso ambiente, vão refletir junto das pessoas. Isso é que nós espíritas temos que procurar fazer. A nossa maior caridade é entender todo esse processo espiritual e não só falar sobre ele, não só palestrar sobre ele, não só divulgar sobre ele, mas é exemplificar ele, mostrando que nós estamos entendendo e através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, dos nossos atos, as pessoas que estão ao redor também vão sentir essa vibração, também vão se modificar, também vão se tocar e vão começar a realizar esse processo também. Prossegue. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas a condições inferiores do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos habitantes aos impulsos deprimentes, à ingratidão, à má fé, ao traço do traidor, nunca foram da carne. Ou seja, todas as coisas que nós estamos passando é do Espírito. É o Espírito que pensa, que planeja, que age desta maneira, fazendo com que ali o seu corpo fluídico fique afetado e carregue isso para uma próxima existência. Então não é por conta da matéria, é por conta do Espírito, é por conta realmente do que nós estamos vibrando. Quando nós desencarnarmos, nós espíritos, saímos do corpo físico, nós vamos continuar sendo quem nós somos. Um feixe de luz, um feixe de sombra, um feixe, depende da nossa vibração, depende de como nós estivermos. E aí o que nós vamos usar na próxima vai ser o complemento disso daí. É o quanto nós estamos progredindo, trabalhando com essas vibrações, é que vão realmente refletir na minha próxima existência. Então, se eu quero saber como vai ser a próxima existência, eu tenho que trabalhar hoje, modificar hoje vários conceitos, várias atitudes, para que na próxima existência eu venha a fazer diferente. Essas mudanças, que elas aconteçam primeiramente em mim, espírito, para que aí sim eu possa vir a escolher um corpo melhor, aí sim fazer escolhas melhores. Por quê? Porque eu garanti, o direito, vamos dizer assim, de realizar esse processo. Porque eu conquistei graças a todo o trabalho que eu realizei na encarnação anterior. Então, é dessa maneira que nós todos temos que pensar. Se alguém tem hoje, entre aspas, privilégio de determinadas atitudes, determinadas condições, é porque em vidas anteriores ele fez por merecer, passou por provas e situações difíceis e passou bem por essas situações que fizeram com que ele evoluísse e chegasse nesse grau. E é assim que todos nós precisamos trabalhar. Ninguém está num plano elevado, se nós pensarmos como Paulo, como Chico Xavier, como Divaldo, como Raul Teixeira e tantos outros, porque eles são escolhidos ou privilegiados. Não. Olha as encarnações passadas deles. Olha quantas lutas, quantas renúncias, quantas entregas, quanto amadurecimento espiritual eles fizeram antes para nessas existências, nas existências que vieram depois, modificar, crescer, amadurecer e ter comportamentos e visões diferentes, graças às anteriores, graças a de como passou pelas encarnações anteriores. E aí a gente volta ao texto. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio,
acordando-lhe as faculdades de disciplinar a renovar de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, novamente, é importante nós entendermos que somos nós, né? É a nossa maneira com que nós encaramos as coisas, a compreensão, a necessidade, o controle, a disciplina, né? O caminhar junto a Jesus é que realmente modela todo o nosso espírito, perispírito, corpo fluídico, e que faz que nós verdadeiramente possamos almejar coisas melhores pensando dessa maneira. E que é realmente um absurdo pensarmos que tal situação que nós estamos vivendo é por conta de um corpo físico, é por conta que Deus, Jesus não gosta de mim, é por conta que eu sou um desgarrado, desviado, né, da espiritualidade, né, não tem a espiritualidade, Deus, Jesus, não tem olhos para mim. Pelo contrário, tudo faz parte de um processo evolutivo, tudo faz parte de trabalho, tudo faz parte de evolução, e nós estamos tendo oportunidade de cada encarnação trabalhar mais, trabalhar melhor, compreender mais os ensinamentos, e quanto mais nós nos alinharmos a esse guia e modelo que é Jesus Cristo, mais nós estaremos de acordo com a lei de Deus e mais nós estaremos alinhados justamente com esse processo evolutivo. E assim nós vamos, de fato, nos distanciando, entre aspas, da carne, né? Porque nós sabemos que a partir do momento que o nosso espírito começa a ficar mais evoluído, não há necessidade mais da encarnação no corpo físico. Então, até nesse modelo é interessante a gente pensar, né, como realmente nós nos desprendemos da carne, porque aqueles espíritos mais evoluídos não têm a necessidade de encarnar, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer realmente do quanto nós estamos presos ainda à matéria, o quanto nós estamos presos à carne hoje e o quanto nós temos que trabalhar e evoluir como espírito, seguindo de fato o Evangelho, seguindo de fato, vivenciando o Espiritismo, e andando de acordo com o que o Espiritismo realmente Kardec nos coloca. Então a reflexão da noite que eu faço justamente é essa, que nós possamos vivenciar do nosso íntimo, do nosso coração, vivenciar como espírito tudo aquilo que nós lemos a respeito das obras e que nós possamos andar como espírito pensando não no plano material, mas sim no plano espiritual. Que a espiritualidade nos envolva, nos proteja e que unidos nesse pensamento que nós estamos, que muita luz, muita paz possa nos envolver, nos abençoar, nos proteger. Que em nome de Deus, em nome de Jesus, sintamos abraçados e acolhidos pela espiritualidade maior. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.